Olá, meus irmãos, bom dia, que Deus lhe abençoe a todos. Nesse dia de segunda-feira, dia 15 de setembro de 2014, estou muito feliz por estar aqui tentando passar uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo, aonde me encontro no meu trabalho, que aqui Deus preparou para mim, eu creio, foi aqui que Deus me abençoou, e eu queria dividir essa bênção com todos vocês, com todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e buscam em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria de falar para os meus irmãos que devemos procurar o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar. Porque, irmão, virão dias, diz assim a palavra do Senhor, que Ele vai mandar fome e sede, não fome de pão e sede de água, mas sim de toda palavra. Louvado seja Deus. Que vamos procurar e não vamos ter quem nos ensine a palavra de Deus. Então vamos aproveitar essa oportunidade, irmão. Que Deus desde já venha abençoar a todos. É isso que eu peço a Ele. Tenho orado pelos meus irmãos, pelos meus vizinhos, pelos meus clientes, louvado seja Deus, que são os meus clientes, através da permissão do Senhor Jesus Cristo, que tem trazido o meu salário. Louvado seja Deus. Eu queria deixar alguns versículos, irmão, ali, no livro de Apocalipse, também no livro de Romanos, louvado seja Deus, e no livro de Hebreus, certo? Vamos ter um pouquinho mais de fé, irmão, vamos perseverar na fé, vamos fazer obras, agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem nos feito, amém? Então, irmão, medita aqui comigo no livro de Apocalipse 3, louvado seja Deus, versículo 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Quem desce do céu, o meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Deus. Irmão, isso é uma promessa de Deus, do Filho, do Espírito Santo, a nós que cremos na palavra de Deus, que perseveramos e que buscamos estar todos os dias na presença de Deus em espírito e verdade. Não devemos pensar que porque Deus é misericordioso, é piedoso e é nosso advogado, nos dá o direito de estar no pecado e depois nos arrepender. Está toda hora assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é assim. Irmão, uma vez você pecando, se confessa ao Senhor Jesus. Vamos lá para o livro de Hebreus 11, versículo 1 e 2. Louvado seja Deus, que diz assim a palavra de Deus. Deus misericordioso. Exemplo de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho, louvado seja Deus. Então, a fé é um firme fundamento, irmão, daquilo que a gente não vê, mas acreditamos que exista. Então, louvado seja Deus. Nós não vemos a Deus, mas vemos a obra sobre a nossa vida e devemos, permanecer nessa fé. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 2 em diante, louvado seja Deus, Paulo falando aos judeus e aos gentios, que diz assim, versículo 1, diz assim: irmão, os bons desejos do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Louvado seja Deus. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, falando ao povo, que Deus tem zelo por nós, mas nós não entendemos, o mover da mão do Senhor. Louvado seja Deus. E aí, continuando, diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, louvado seja o nome santo do Senhor, sobre a vida daqueles que crê, no Senhor Jesus,
ele vai ser justo, louvado seja Deus. Sabemos também que ele vai ser justo para aqueles que não creem, porque vamos ter o mesmo julgamento, irmão. Cada um no seu lugar, né? Deus vai avaliar eu e vai avaliar você, vai avaliar o ímpio e o justo, o justo e o ímpio. Então, mas para que nós alcancemos a salvação, devemos permanecer nos caminhos do Senhor, louvado seja Deus. Irmão, aqui diz ainda, diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por ela, louvado seja Deus. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não diga em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isso é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas quer dizer, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, louvado seja Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou desses mortos, serás salvo, louvado seja Deus. Todos nós sabemos, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que Deus ressuscitou entre os mortos, irmão. Então, isso aí é uma fé que temos no nosso coração. E o nosso dever é distribuir essa fé para os nossos irmãos, né? Incentivando aqueles que estão fracos na fé a continuar buscando a presença de Deus. E ainda diz aqui no 13, né, no 11, né? Porque a Escritura diz, todo aquele que crê nele, não será, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, ou seja, ele é o Deus de todo aquele, né, que invoca, ele é rico para aqueles que realmente creem, ele tem a riqueza sobre si. Então, irmão, a riqueza anda com ele, né, toda glória é dele, ele não divide sua glória com ninguém, louvado seja Deus. Diz aqui no 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmão, se tu queres ser salvo, invoca o nome do Senhor Jesus em espírito e em verdade, louvado seja Deus, porque ele estará com o ouvido inclinado, né, a tua oração, o teu clamor, louvado seja Deus, né? E diz assim, como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu estou pregando nesse momento para você, né? Que essa palavra sirva de consolo, louvado seja Deus. Diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão famoso os pregam que anunciam o Evangelho de Pai, porque traz alegria novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Louvado seja Deus. Quem crê na nossa pregação? É aquele que está interessado em conhecer a verdade. Porque conhecer a verdade nos libertará. Irmão, para a gente se libertar dos nossos pecados, nós temos que conhecer a Escritura. Saber o que Deus tem nos prometido, o que Deus nos oferece, né, de vida, o estilo de vida do cristão é diferenciado da vida daqueles que andam no mundo, louvado seja, não menosprezando a ninguém, mas incentivando aos irmãos a permanecer no caminho do Senhor. E diz aqui o versículo 18, louvado seja Deus, mas digo porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Mas digo porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aquele que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira, louvado seja Deus. E diz assim no versículo 20, do capítulo 10 de Romanos, e Isaías ousadamente diz, fui achado pelo que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, mas para Israel diz todos os dias, estendi as minhas mãos a um povo rebelde, contradizente. Misericórdia, irmão. Nós por que continuamos no pecado, irmão? Vamos aí andar no caminho do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos, tenha um bom começo, início de semana, que grandemente Deus venha enriquecer a sua vida. Eu te agradeço, irmão, por esse momento único, louvado seja Deus,
estou aqui pregando a palavra do Senhor, né? Irmão, se deleita no Senhor e busca a Deus enquanto se pode achar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Deus te abençoe.